Gente, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje sobre cinética química, tá? Química 2, tá? Cinética, basicamente, é o estudo da velocidade das reações químicas, tá? Então, agora a gente está indo para uma outra etapa da Química 2, tá? Que é a parte de estudar a velocidade de uma reação e dos seus componentes, tá? Primeira coisa que a gente vai falar é de velocidade média de um componente, tá? Vamos pensar basicamente como ocorre uma reação. Primeiro você tem que o quê? Colocar os reagentes, né? Esses reagentes, no início da reação, esses reagentes, só tem reagente lá no início da reação, né? Tempo zero, só botou o reagente. Ao longo do tempo, você vai formando o quê? Vai formando o produto, não é? Isso é a lógica de qualquer reação química, tá? Então, a gente vai estudar o quanto formou em quanto tempo. Então, a gente vai ver quanto formou por aquele intervalo de tempo. Isso vai ser a nossa velocidade da reação, tá? Então, ó, no início, eu sempre tenho reagente formando o produto. No início, vamos pensar que aqui eu só tenho o quê? Reagente no início, né? Então, essa curvinha aqui é a dos reagentes. No início eu tenho uma certa quantidade de reagentes e ao longo do tempo essa quantidade de reagente vai o quê? Diminuir, né? Por quê? Grande parte desse reagente vai formar o quê? Vai formar produto. No início também eu tenho o quê? Eu não tenho produto. Eu não formei nada. Então no início não reagiu nada. Então ao longo do tempo você vai o quê? Formar uma certa quantidade de quê? De produtos. Então essa é o princípio da cinética química, tá? O que a gente vai estudar é a variação da quantidade por um certo intervalo de tempo. Então, por exemplo, antes eu não tinha nada. Aí imagina que aqui formou, sei lá, 6 mols. 6 mols por litro, tá? Ou seja, a variação é 6 mols, tá? Por um certo período de tempo, aquele intervalo de tempo. É parecendo um pouco com física, né, nesse caso, né? Lembra? Velocidade média, distância, variação da distância sobre o tempo, né? Aqui não vai ser distância, vai ser variação da quantidade. Agora, geralmente, tá? Essa quantidade aqui a gente pode dar como? É sempre variação da concentração, tá? Vai ser ou grama por litro ou mol por litro. Geralmente vai ser uma dessas duas, principalmente, tá? Mol por litro, tá? Então, essa vai ser a variação que a gente vai ter que achar, tá? Então, é mol por litro sobre tempo, tá? Então, pode ser mol por litro segundo, mol por litro minuto, por aí vai, tá bom? Vamos continuar na matéria aqui. Muito bem. A partir que você tem como calcular a velocidade média, você pode relacionar essa velocidade média com as velocidades de cada componente de uma reação, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Ok? Primeiramente, vamos lembrar aqui. Aqui desse lado aqui seria os reagentes. E aqui desse lado aqui seria o produto. Pode ter mais de um produto. Aqui nesse caso eu botei uma. Pode ser 2, 3 produtos, tá bom? No início da reação, como eu tinha falado antes, eu só tenho reagente ali, não tenho? Se eu só tenho reagente ali, tá? Então não tem nada de produto, né? Quando começou a reação, o que vai acontecer? O reagente vai diminuir a quantidade de reagente, né? Então, a velocidade do reagente vai ser negativa, vai ser velocidade de quê? De consumo, porque esses reagentes estão sendo consumidos para formar o quê? Produto, né? Então, a velocidade de cada reagente, a velocidade do A, do B, vai ser negativa. E a do C, que é produto, vai ser positiva. Porque aqui eu estou fazendo o quê? Uma formação, eu estou formando o produto, né? Então, normalmente no reagente vai falar assim, velocidade de consumo. E quando for produto, ele vai falar velocidade de formação, tá? Como a gente vai relacionar a velocidade de cada um deles aqui? Você vai ter a velocidade média, que é aquela variação da quantidade sobre tempo, e vai ser igual a velocidade do A sobre A. Quem é esse Azinho aqui? O coeficiente que está aqui. Que vai ser igual a velocidade do B sobre B, o coeficiente de novo, e
velocidade do C sobre C. Ah, mas João, como é que eles vão ser iguais se aqui e aqui são negativos porque está consumindo e aqui é positivo? Porque é um módulo. Então sempre vai ser o valor positivo dele. Tá bom? Basicamente isso. Vamos fazer um exemplo disso aqui, um exemplo da minha cabeça aqui agora, vamos fazer, tá bom? Bora. Muito bem, fazendo o exemplo aqui, ó. Eu tenho 3H2 formando mais N2 formando 2NH3, né? Então, eu tenho uma reação aqui de formação da amônia, tá? Aí eu quero a velocidade média do NH3, tá? A velocidade média do NH3, sabendo que a velocidade do hidrogênio é 2 mol por litro. A velocidade média vai ser sempre o quê? Vai ser a velocidade do H2 dividido por 3, a gente já viu isso. Por que 3? Porque o coeficiente dele é 3, que é igual a velocidade do N2 dividido por 1, que é igual a velocidade do NH3 dividido por 2. Tá bom? Como eu dei a velocidade do H2, né? A velocidade do H2 não é 2, então aqui é 2. Então eu quero a velocidade do NH3, né? Então eu vou fazer 2/3 igual a esse cara sobre 2. Só isso, tá? Então ficaria... Vamos apagar aqui em cima. Ficaria 2/3 igual a velocidade do NH3 dividido por 2, multiplicando o cruzado, fazendo a continha. A velocidade do NH3 vai dar 4/3 mol por litro segundo, tá? 4/3, 1,33333, tá bom? Então, é assim que sempre você vai fazer quando ele fala de velocidade média, dando a velocidade média de alguém. Você vai igualar todo mundo, só que tem que estar sobre quem? Sobre o coeficiente aqui, ou seja, a reação tem que estar balanceada, tá bom? Vamos agora falar dos fatores que alteram a velocidade de uma reação. Agora é mais teórico. Vamos agora falar sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação, mas antes vocês têm que saber qual é a condição para que essa reação ocorra. Eu vou tentar fazer um exemplo bem simples para vocês, tá? Bem bobão mesmo, tá? Vamos pensar o seguinte, tá? Imagina que isso é uma molécula, isso aqui é uma outra molécula, tá bom? Imagina que isso é um reagente, desculpa, isso é um reagente, isso é um outro reagente. Para a reação ocorrer, ou seja, para esses dois reagentes reagirem e formarem produto, eles têm que ter uma coisa chamada choques efetivos, tá? O que seria isso? As moléculas estão lá em movimento na nossa reação, tá? Em forma de líquido, gasoso, por aí vai. Eles estão em movimento, tá bom? Como eles estão em movimento, uma hora eles vão o quê? Se colidir. Para ter a reação, né, quando ocorre essa colisão, tem que gerar uma energia suficiente para a reação ocorrer. Ou seja, os dois reagentes estão aqui. Teve um choquezinho de leve, não formou energia suficiente, ele segue o jogo. Formou uma energia suficiente. Opa, formou produto. Entendeu? Essa é a teoria das colisões que eu coloquei aqui, tá? Então, para os reagentes formarem produto, a molécula de um reagente e a molécula do outro reagente tem que ter um choque efetivo, formando uma certa energia para formar produto, tá? Graficamente, a gente mostra desse jeito aqui, que é o quê? Aqui, nesse caso, eu tenho reagente e para formar produto, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico de tempo por energia, tá, gente? Então, nesse caso, ó, o reagente para formar produto, ele tem que formar essa quantidade de energia aqui, tá bom? Que é essa quantidade de energia aqui. Essa energia a gente chama de energia de ativação, que é a energia necessária para formar produto. Ou seja, se deu o choque efetivo, ou seja, deu a energia suficiente para quê? Para o reagente formar produto. Deu um choquezinho de leve. Então ele vai subir só esse morrinho aqui, ele não consegue, ele volta, continua reagente. Entendeu? Muito bem. Mas por que você colocou desse jeito aqui? Porque esse gráfico, ó, reagente produto,
Quem ganhou? Ele ganhou ou perdeu energia? Ele não ganhou energia, porque o reagente está aqui e o produto está aqui. Ele ganhou, né? Esse é um gráfico de reação que endotérmica. E isso a gente já viu, né? Então, esse gráfico aqui é de reação endotérmica. Nesse caso aqui, que é a mesma coisa, é energia por tempo, e tem reagente produto, né? A energia de ativação está onde? Está aqui, tá? Essa reação é exotérmica, porque o reagente está aqui, ele foi para o produto, ele perdeu energia, né? Então aqui é exotérmico. Lembra? Exotérmico libera energia, endotérmico absorve energia. Tá? E aqui está a nossa energia de ativação aqui, tá bom? Ou seja, a energia de ativação sempre vem da linha do reagente, tá bom? Isso é importante vocês saberem. Tem uma outra coisinha lá que está até na sua apostila chamado complexo ativado. O complexo ativado ele vem do topo do morro até a parte da base. Então, o complexo ativado é tudo isso aqui nesse caso. Mas se você pegar o complexo ativado na exotérmica, é daqui até aqui, porque o produto não está aqui. Então, o complexo ativado é isso aqui, tá? Então, essa é a diferença de energia de ativação para complexo ativado. Energia de ativação vem sempre do reagente. Complexo ativado, ele vem da menor energia até o topo do morro, tá bom? Anota isso, tá bom? Vamos agora para os fatores que alteram a velocidade de uma reação. No último quadro, vamos falar sobre fatores que alteram a velocidade de uma reação. Tem 5 fatores que você tem que saber. Tipo assim, se eu aumentar, variar a temperatura, o que vai acontecer com a velocidade, entendeu? Isso que a gente vai falar aqui, tá? Vamos lembrar da teoria das colisões, o lance das colisões, tá? Quer ver, ó? Temperatura. O que acontece? Imagina o seguinte, a tua reação está numa velocidade e você quer que aumente essa velocidade. Você tem que lembrar o seguinte, quanto maior a temperatura, maior vai ser essa velocidadezinha aqui. Tá? Por quê? Pensa o seguinte, quando eu aumento a temperatura, eu estou dando mais energia para as moléculas. Né? Elas vão ficar mais excitadas, então estou dando mais energia. Antes elas estavam numa velocidade, as moléculas, né? E se colidindo. Aí eu estou aumentando a temperatura, estou dando mais energia, ó. Eles começam a se mexer mais rápido, né? Ou seja, a chance de ter mais choques efetivos é maior. Com isso, a velocidade vai mais rápido, tá? Bem simples, né? Agora, concentração. Concentração, imagina o seguinte. Vamos imaginar um exemplo bem simples aqui. Imagina uma sala de aula com 40 alunos e uma sala de aula com 10 alunos. A mesma sala com 10 alunos. Qual é a chance dos alunos se esbarrarem? Vai ser a que tem 10 alunos numa sala ou 40 na mesma sala? Não vai ser 40? Por quê? Vai estar mais concentrada, né? Então, quando aumenta a concentração, significa que tem mais moléculas naquele espaço. Ou seja, a chance de ter mais choques é maior. Então, quanto maior a concentração a gente usa esse símbolo aqui, né? Maior vai ser também o quê? A velocidade, porque você vai ter maior chance de ter choques e com isso formar produto. Tá bom? Então, temperatura. Aumentei temperatura, aumentei velocidade, aumentei concentração, aumentei velocidade. Por enquanto, tudo diretamente proporcional, né? Pressão, tá? Pressão, isso só vai funcionar para gases. Por quê? Pressão é o quê? É você exercer uma força em cima da molécula, aplicar uma força em determinada área, né? Só que o que vai acontecer? Sólidos e líquidos, eles não são submetidos, a propriedade delas não mudam a partir da pressão. Só os gases, tá? Aí que são efetivos, lembra? Quando eu aumento a pressão, o que o volume faz? Diminui, não é? Pensa naquela bomba de encher bola, né? Quando você puxa o êmbolo, você deixa a entrada de gás, quando você pressiona, o gás sai, né? Ou então na seringa, né? Você puxa a seringa para o líquido entra, aperta a seringa, ele sai, você aplicou uma pressão. Então, ó, quando aumenta a pressão, o seu volume diminui. Se o volume diminui,
o seu espaço diminuiu. Então, a chance de ter colisões também é o quê? Maior, né? Então, quando eu aumento a pressão, eu também aumento o quê? A velocidade, e isso para gases. Se for líquidos e sólidos, não vai alterar em nada a velocidade, tá bom? Superfície de contato. Superfície de contato é a mesma coisa que o quê? Área, tá bom? Então, vamos pensar numa coisa bem simples, tá? Todo mundo aqui já deve ter tomado uma vitamina C, aquele pastilhão de vitamina C que você põe para dissolver na água, né? Quando você coloca ele na água, aquele pastilhão, você tem que esperar, não é? Por que você tem que esperar? Porque até ele dissolver todo na água, tem um processo. Aquilo é uma reação química, gente, tá? Pensa o seguinte, se eu triturar a pastilha, eu vou aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade? Eu não vou aumentar a velocidade? Por quê? Porque imagina o seguinte, se eu tenho esse cara aqui, essa caneta, ela tem uma área, não tem? Ela tem uma área. Essa área é a que a gente chama de superfície de contato. É onde a reação pode ocorrer, tá bom? Se eu reparto toda essa caneta em vários pedacinhos, eu estou aumentando a área, eu estou aumentando a superfície de contato. Porque tem coisas aqui dentro que agora vão entrar em contato que antes aqui não está, né? Ou seja, a superfície de contato vai aumentar. Com isso, maior chance de quê? De velocidade aumentar, tá? Então, quando eu aumento a área, e eu vou botar aumentei a área, aumentei a superfície de contato, a velocidade também aumenta, maior chance de colisões, porque eu tenho maior área de contato, né? Então, esse é o caso daquela pastilha lá de vitamina C, né? Tá bom? Último caso, esse põe um asterisco grande, que é o nosso catalisador, né? O catalisador, ele sempre vai aumentar a velocidade de uma reação. Mas como ele aumenta a velocidade de reação? E é isso que eu posso pedir para você, tá bom? Lembra daquilo que a gente falou de energia de ativação? Você tem uma energia, você tem aqui o tempo. Aqui nesse caso é uma reação endotérmica, né? E aqui você tem uma energia de ativação que está nesse pedaço aqui, né? Está vindo daqui até aqui a energia de ativação, né? O que vai acontecer? O catalisador, ele faz com que a reação não precise dessa energia toda. Ele diminui a energia de ativação. Ele facilita que a reação ocorra. Então, a reação diminui a energia de ativação com o catalisador. Então, com o catalisador, o morrinho não é mais aqui. É mais ou menos aqui. Entendeu? Então, com o catalisador. Então, o que você tem que saber? Que o catalisador, ele aumenta a velocidade? Sim, ele vai aumentar a velocidade. Como é que ele vai fazer isso? Diminuindo a energia de ativação, tá bom? Questão de vestibular, tá bom? De ativação, tá? Aqui embaixo eu vou colocar um mapa mental dessa matéria, tá bom? Aqui. Ainda falta um outro capítulo de cinética, tá? Mas aí, ao longo do tempo, a gente vai falando, tá? Exercícios aqui, tá? Que vocês têm que fazer também, ok? E o gabarito estará no teste, tá bom? Um abraço para todo mundo, se cuidem. Fui.